Sabe, todos nós, sem dúvida nenhuma, somos o resultado daquilo que aconteceu na nossa vida, lá atrás, no passado, de pessoas que cruzaram a nossa vida, a nossa jornada, talvez pessoas que ainda fazem parte da nossa história. E nós somos resultado de tudo isso, de embates que nós tivemos, de circunstâncias que nós passamos, de lugares que frequentamos. Em especial eu falo da nossa infância, porque ali na infância é onde muitas coisas acontecem. Pessoas de casa ali que muitas vezes acessaram a sua vida, acessaram as suas emoções. E isso tudo foi nos construindo, vem nos construindo, e até você chegar onde você chegou. Só que o que acontece é que muitas vezes essas coisas, elas geraram em nós traumas, sequelas que ficaram por aquilo que você passou, por aquilo que você viveu, muitos traumas, dores que você carrega, consciente ou inconsciente, e se transformam muitas vezes em atitudes que você tem, que às vezes, em muitas reações, você às vezes pensou: eu não sei por que eu fiz isso, não sei porque falei dessa forma, não sei porque reagi a essa situação dessa maneira. Quantos aqui um dia já tiveram esse tipo de pensamento? Assim, por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Ou às vezes coisas que você nem percebe, mas quem está à sua volta, olhando para você, muitas vezes pensou: por que essa pessoa agiu dessa forma? Por que ela fez isso? Pelo fato hoje da gente ter tanto acesso à internet, às vezes a gente vê tantas coisas, né, gente? Agressividade, principalmente no trânsito, não é verdade? A gente vê as pessoas fazendo loucuras e a gente fala: por que essa pessoa está fazendo isso? Olha o estado que essa pessoa está. Esses dias eu estava vendo um vídeo, o cara sai do carro por causa de um momento ali do trânsito. Ele sai do carro com um machado na mão, e ele começa a arrebentar o carro da outra pessoa. E antigamente eu olhava para isso, eu pensava: meu Deus, que violência e tal. Hoje mas não é só. Eu fico pensando o que essa pessoa passou, qual é a construção, qual foi a construção dessa pessoa para ela chegar nesse ponto. Sabe, por exemplo, eu não cresci num lar cristão. Meus filhos já estão tendo o privilégio de crescer, né? Teve o privilégio, a Ana Clara está tendo esse privilégio de crescer num lar cristão, e agora também os nossos netos também, né? Que a gente está clamando por neto, gente. Mas eu não tive esse privilégio, talvez alguns aqui tiveram. Eu não tive. Eu não tive um lar cristão, mas não é só essa questão. É a questão que o meu lar, além de não ser cristão, era um lar muito difícil. Eu tive um pai alcoólatra e ele não reconhecia que era. Ele era alcoólatra, mas ele não reconhecia isso. Para ele era uma coisa normal da vida dele. E por conta disso eu vi muitas vezes meu pai colocar a família em muito risco financeiro, muitas situações de briga, porque quando ele bebia ele ficava muito assim, violento. Tantas coisas eu vivi, mas por outro lado, quando eu era criança, eu tinha meus 6, 7 anos de idade, meu pai me viu cantando pela primeira vez. Ele falou: olha, você vai ser um artista, você vai ser um cantor. Ele percebeu que eu tinha afinação, e ali começou toda a história de nós, né, cantarmos, eu e meu irmão, e fazermos shows e tudo mais. E eu sempre falo que, na verdade, eu não tive um pai, eu tive um empresário, porque meu pai, de fato, né, depois Deus me deu um pai espiritual. Eu tenho hoje um pai espiritual. Mas o meu pai, ele foi um empresário, porque o que ele cobrava de mim? Resultados e mais resultados. Eu estava compartilhando com a minha esposa essa semana que uma das coisas que a gente vivia é pelo fato de a gente cantar, e a gente tinha evento, show toda semana, então eu não podia chupar sorvete. Imagina uma criança de
6, 7 anos de idade, ter direito de chupar um sorvete por ano. Era o dia do sorvete. Porque não podia, porque se chupar sorvete ia ficar ruim da voz e toda aquela coisa. Não pode jogar futebol, não pode brincar na rua, vai que rala, vai que quebra a mão, você toca violão e tudo isso. Era apenas resultados e resultados. E eu me lembro certa vez que nós estávamos num desses shows e meu pai também era caminhoneiro e ele o que ele fez? Ele uniu o útil ao agradável num transporte que ele tinha que fazer em São Paulo, e ele já marcou um lugar para a gente cantar. E fato é que naquele dia ele se embriagou muito e a gente dormiu, eu, ele e meu irmão no baú do caminhão. E eu me lembro que era por volta de 3 e pouco da manhã, eu acordei com meu pai vomitando na minha cabeça. É uma história engraçada, né? Mas imagina uma criança de 8 anos de idade, longe de casa, longe da mãe, o pai bêbado vomitando na cabeça. E tudo bem, volta a dormir. E eu fui dormir, tive que acordar no outro dia cedo com aquele cheiro desagradável. E aí, vamos lá no banheiro do posto, toma um banho e está resolvido. Ou seja, não houve um pedido de perdão, não houve agora que estava sóbrio, não se retratou, não fez o caminho de volta. Que caminho de volta? Tratou como se estivesse lavando uma pia que estava suja. Então você percebe que nós somos a construção e resultado muitas vezes do que a vida fez. Sabe, foi tão forte isso na minha vida. Quantas vezes meu pai, de forma violenta, arrumava confusão, então eu já saía de casa com aquele sentimento: algo ruim vai acontecer uma tragédia, meu pai vai morrer, meu Deus, vai acontecer uma coisa muito louca. Isso tudo foi gerando em mim pânico, foi gerando em mim transtorno de ansiedade. Tudo isso deixou em mim sequelas, traumas. Talvez você que está aqui hoje, a sua história não é uma história assim, mas talvez tenha outras coisas que você viveu. Talvez você viveu num lar abusivo, um lar descontrolado, um lar desequilibrado, coisas que, sabe, eu não quero aqui julgar meu pai, porque ninguém pode dar o que não teve. Pensa no que ele recebeu dos meus avós. Eu que levei Jesus para meu pai, graças a Deus ele está na glória agora com o Senhor. Mas talvez você também foi vítima de tudo isso, e isso deixou em você traumas, deixou você em sequelas e coisas que você às vezes não para pensar. Mas hoje o Espírito Santo trouxe você aqui porque Ele tem cura para você. Sabe por quê, querido? Se você verdadeiramente buscar ao Senhor Jesus, buscar um relacionamento íntimo com o Senhor, você não precisa mais ser o resultado do que a vida fez com você. Você pode passar a ser o resultado do que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. E Isaías 53:4 diz o que Ele conquistou por nós. A palavra diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas chagas nós nos tornamos um povo sarado. Existe cura do Senhor para nós. Existe cura. Há esperança para você. Olha para o teu vizinho e fala para ele assim: há esperança para nós. Há esperança para você. Sabe, a palavra do Senhor diz, conta a história de um homem que quando Cristo alcançou ele teve a sua emoção sarada. Porque Jesus, quando Ele nos alcança, Ele também cuida das nossas emoções. Deus se preocupa com a sua emoção. Presta atenção nessa história que está em 3 João. No capítulo 1, versículo 1 diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo por causa da verdade. Amado, desejo que sejas bem-sucedido em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como a tua alma vai bem.
Esse homem chamado Gaio foi alcançado por Jesus, e quando o João, escrevendo para ele, ele fala algo muito interessante sobre algo que esse homem estava vivendo em Deus. Ele fala para Gaio: Gaio, eu desejo que você prospere, que você possa viver algo muito grande. Sabe por quê? Porque a sua alma vai bem. Porque você é um homem sarado. Porque você é um homem que foi visitado por Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E você hoje é um homem saudável. Você é um homem que tem as suas emoções preparadas para viver coisas maiores do que você está vivendo. Quem está entendendo isso? Porque ele deixa claro, ele fala: porque você tem um preparo emocional, porque você está preparado emocionalmente, é possível você viver coisas maiores. Porque nós precisamos entender algo aqui essa noite. Tem muita coisa que não aconteceu na nossa vida. Às vezes a gente carrega esse jargão, né? Ai, não aconteceu porque Deus está preparando. A qualquer momento Ele vai acabar de preparar. Não, querido, tudo que Deus tem para você já está preparadinho para você. Não aconteceu porque você ainda não está preparado. E diferente de nós, que muitas vezes não respeitamos os nossos limites, não respeitamos as nossas emoções, Deus respeita os seus limites. Deus respeita as suas emoções. E é por isso que tem coisa que ainda não aconteceu. É por isso. Porque às vezes a gente sempre se coloca, e hoje tem tantos assuntos sobre isso, aprender a lidar com as pessoas, aprender a lidar com as pessoas. Mas eu vou aprender a lidar com as pessoas, mas eu nem aprendi a lidar comigo mesmo. Se você não consegue ainda lidar com você, como é que você vai lidar com o outro? Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está falando algo para nós aqui essa noite, que se verdadeiramente você for preparado por Ele emocionalmente, se prepare para viver coisas que você nunca imaginou viver na tua vida. Mas existe uma preparação. Às vezes, tem pessoas que às vezes ainda não rompeu na área dos relacionamentos, por exemplo. Agora eu estou falando na área sentimental. Não vou perguntar aqui quem quer namorar, quem quer casar. Não precisa levantar a mão, não vai se expor, fica tranquilo. Tá bom? Mas às vezes isso não aconteceu e você fica: por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Um dos mandamentos de Jesus é o seguinte: amarás o teu próximo como a si mesmo. Como que você vai se relacionar com alguém se você ainda nem se ama? Porque às vezes a gente fala amar o próximo, amar o próximo como? Nos relacionamentos que você entrou, por exemplo, para pensar. Se você se amasse, você não ia se sujeitar a um relacionamento tóxico. Se se amasse tanto, não ia se sujeitar a um relacionamento abusivo. Quem sabe você aceitou o relacionamento que você era ali mais uma opção, né? E você: não vou abandonar isso, porque se eu perder isso. Percebe que uma pessoa assim não está preparada ainda? Ou você deseja crescer, você deseja avançar na sua vida, prosperar. Quem quer prosperar em Deus aqui? Mas vamos nos lembrar do outro mandamento de Jesus: amarás o seu Deus acima de todas as coisas. Como que Deus pode fazer algo por você se um pouquinho que Ele te promove, você abandona Ele? Um pouquinho que Ele faz, você se esfria com Ele. E porque Deus nos ama tanto, para nos manter perto dEle, Ele nos leva para o deserto. Está explicado por que às vezes as coisas não vão? Porque Deus te ama. Olha para o teu vizinho e fala assim: o papai te ama demais. Quem ama quer ficar perto, né, gente? Sim ou não? Esse negócio que eu amo, mas fica longe, para com isso, né, gente? Quem ama quer ficar pertinho. Não é verdade? Eu falo sempre isso para minha esposa. Porque quando encontro de casais agora, ela fala que dormir muito colado gruda, dá
negócio, eu gostava de dormir colado. Entendeu? Então fala para o seu irmão assim, ó, quem ama quer ficar perto. Os casados, aproveita agora, meu filho, pelo amor de Deus. Estou te dando né? Pelo amor de Deus. Quem quer se preparar para viver coisas maiores aqui, levante as suas mãos no nome de Jesus. Você pode declarar com fé, diga assim, eu vou me preparar emocionalmente para viver coisas maiores a partir de hoje na minha vida. É sobre isso que eu quero pregar. Quais as características de alguém que está preparado emocionalmente para viver algo maior? Aleluia. Quais são essas características? A primeira característica de alguém que está preparado para viver algo maior, emocionalmente falando, é alguém que aprendeu a falar não. Alguém que sabe falar não. Você pode falar comigo? Está vendo? É alguém que quando Deus fala, olha, isso não, a pessoa fala, não. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Alguém que aprendeu a falar não, não é só alguém que fala não. Porque tem gente que fala não, mas depois perde a noite de sono. Fala não, mas depois fica pensando, meu Deus, e agora? Está tudo acabado. Deixa eu te falar uma coisa. Por favor, seja liberto de pessoas. Vou falar de novo. Seja liberto de pessoas. Posso te falar uma coisa? Ninguém que quer te ver errado um dia vai te mostrar certo. Você pode fazer o que você quiser para essa pessoa. Quem quer te ver errado, primeiro que vai agir com ingratidão, não vai lembrar do que você já fez. Quem quer te ver errado, você pode fazer o que você quiser, essa pessoa vai te mostrar. Como você está entendendo isso? Então nós precisamos aprender a falar não. Porque se você é uma pessoa que não fala não, eu digo para você que hoje você está querendo ser melhor que Deus, porque Deus fala não. Quando nós olhamos para a palavra dele, quantas vezes ele falou não para o seu povo, quantas vezes ele falou não para os seus discípulos. Deus também fala não. Deixa eu te falar algo aqui. Não também é de Deus. Vou falar de novo para você gravar isso. Não também é de Deus. Ó, papai, mamãe de criança aqui. Papai, mamãe de criança. De novo, eu vou falar. Papai, mamãe de criança. Algo perigoso você está cometendo com a sua criança se você só fala sim para ela. Porque você pode ter certeza que quando ela crescer, em algum momento, Deus vai falar não para ela. Então, se você é uma pessoa que não sabe falar não para essa criança já está sendo traumatizada. Porque lá na frente, no relacionamento dela com o Criador, em algum momento Deus vai falar não. Aí ela vai ficar decepcionada, ela vai ficar frustrada. Gente, eu e minha esposa, certa vez a gente estava aconselhando uma jovem, e ela abrindo o coração com a gente, ferida, machucada. Sabe o que ela falou? Eu só queria que o meu pai um dia pelo menos se preocupasse comigo e falasse não. Deus fala não. Aprenda a falar não. Muitas coisas você talvez se meteu porque você não soube falar não. Certa vez, Mateus capítulo 26, versículo 51, quando Jesus estava no Getsemane, ele estava orando, se preparando para ir para a cruz. Jesus orando, os discípulos dormindo. Chegaram os soldados, chegaram os religiosos para pegar Jesus. Jesus ali já sendo traído por um dos seus discípulos, Judas. E toda aquela movimentação. De repente Pedro tira a espada e começa a golpear. E ele dá um golpe num homem chamado Malco, ferindo a orelha deste homem. E para surpresa de Pedro, Jesus fala não. Sabe por que Jesus fala não? Porque Jesus vai lá e cura o que ele feriu.
Presta atenção nisso. Eu fico imaginando o Pedro, todo esforço, estou aqui defendendo o meu mestre, eu estou lutando, eu estou suando, eu estou levantando cedo, eu estou correndo atrás, eu estou fazendo tanto curso, eu tenho megas horas de curso, eu estou ralando, mas nunca buscou uma direção do céu. Eu estou fazendo tanta coisa, mas nunca fez o que Deus mandou fazer. E aí o que acontece? Jesus cura. Irmãos, vocês estão aqui comigo? Para pensar, Pedro, que sempre ouviu sim de Jesus. Sim, lembra? Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. Sim, Pedro, vem. Só que agora, não. Fala para o teu vizinho, não. Também é de Deus. Por que ele falou não? Porque Jesus, ele não queria que Pedro tivesse a espada nas mãos. Jesus queria que Pedro tivesse a espada na boca. A palavra de Deus é a espada. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está falando para você aqui hoje. Levante as suas mãos e receba, pelo amor de Deus. Deus não quer mais que você resolva as coisas na força das suas mãos. Está na hora de você resolver nas forças da sua oração, dos seus lábios diante dele, através da palavra dele, que é a espada do Espírito. Até quando você vai ficar resolvendo com as suas mãos? E Deus está falando para você não, 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 e você não está entendendo, e você corre para lá, você vai para cá, você vai de um jeito, você vai de outro, você vai atropelando o princípio, você vai fazendo um monte de coisa, Deus está falando, não, não, não adianta, a espada está na mão, eu quero a espada na boca. Uma pessoa preparada emocionalmente, ela sabe falar. Segunda característica de uma pessoa preparada emocionalmente para viver coisas maiores. Você quer ainda? É alguém que aprendeu a falar, espera um pouco. Uau! Você pode falar comigo? Espera um pouco. Olha para o teu vizinho e fala para ele, espera um pouco, que já já acaba. Gente, nós precisamos aprender a falar, espera um pouco. Eu vou falar de novo, você dá um glória a Deus. Nós precisamos aprender a falar, espera um pouco. Deixa eu te falar uma coisa, tem ligação que você tem que aprender a falar, espera um pouco. Tem mensagem do WhatsApp, está na hora de você aprender a falar, espera um pouco. Tem compromisso que está na hora de você aprender a falar, espera um pouco. Porque quando você aprende a falar, espera um pouco, você é alguém que não abre mão de prioridade por causa das necessidades. Tem gente que está abrindo mão daquilo que é prioridade por causa das necessidades. Tem um pastor conhecido por nós pastores, pelos pastores, é uma história muito forte. Certa vez ele estava com a esposa dele numa estrada, e aí a esposa dele viu uma barraquinha de coco, água de coco. Quem gosta de água de coco aqui? Deixa eu ver. E ela falou assim, amor, para um pouquinho aí, para a gente poder tomar essa água. Olha, vamos parar um pouco nessa estrada. Ele olhou para ela e falou assim, não amor, não dá tempo, é caro, está muito caro, lá na nossa cidade tem mais barato. Foram embora. Passou um tempo, a esposa dele, um diagnóstico de câncer, e morreu. E tudo que ele falava no velório era o seguinte, por que eu não parei naquele dia? Era um momento, não era o valor. Tem coisa que dá para esperar, gente. Tem coisa que não dá para esperar. Prioridade é prioridade.
Sabe, nós precisamos aprender a falar na nossa vida: espera um pouco. Espera um pouco. Isso é não abrir mão do que é prioridade por causa das necessidades. Sabe, eu não estou falando aqui que você não tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que estudar. Amém, gente? Por favor, não me interprete mal. Isso é importante. Mas eu estou falando daquilo que é prioridade. Sabe, tem casal que o cônjuge gasta mais tempo com videogame do que falando com a sua esposa. Ele conhece mais do videogame do que a sua mulher pensa. Às vezes sua mulher é uma estranha para você. Você não conhece ela. E tem mulher que gasta mais tempo na Shopee do que com o marido. E as mulheres sabem o que eu estou falando aqui, tá? Fica lá. E às vezes a gente vê, né, a criancinha também, é pequenininha, já está lá no celular. E posso falar, papai e mamãe, não adianta você achar ruim com eles, porque a questão é, se ele parar de mexer ali, ele tem alguém para conversar? Ou é sempre, estou correndo, estou com pressa, estou correndo, estou com pressa, não dá tempo. Você precisa aprender a falar: espera um pouco, para as necessidades. A Bíblia fala, João capítulo 11, chega uma notícia para Jesus que o seu amigo Lázaro estava morrendo. A palavra fala que ele ficou ali mais 2 dias pregando o evangelho. E quando ele foi até Lázaro, já era o 4º dia da morte de Lázaro. Quando ele chega naquele lugar, sabe o que aconteceu? Ele ressuscitou Lázaro. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você achava que se você ficasse focando na necessidade, você ia viver coisas maiores. Mas Deus está falando para você que a hora que você aprender a focar naquilo que é prioridade, coisas maiores vão acontecer na tua vida. Prioridade é olhar no olho da pessoa. Você pode olhar no olho dessa pessoa que está do seu lado. Prioridade, abraçar, cheirar. Você não sabe qual vai ser a última vez que você vai estar fazendo aquilo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Prioridade. E sabe o que eu acho incrível? Que antes de Jesus ressuscitar Lázaro, a palavra fala que ele chorou. Isso é muito forte. Ele chorou. Ele é Deus, Jesus é Deus. Gente, vem comigo aqui. Jesus, como Deus, sabia que Lázaro ia ressuscitar, sabia que ele tinha poder para ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim antes ele chorou. Sabe o que Jesus está mostrando para nós? É prioridade as nossas emoções, é prioridade os nossos sentimentos. Quem sabe não está na hora de você cuidar de você emocionalmente. Quem sabe não está na hora de você procurar um terapeuta. Procura a psiquiatria, toma os remédios que precisam tomar. Deus é o Deus da medicina. Deus é o Deus que abençoa os médicos. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você está diante de um pastor que faz terapia e toma remédio pela psiquiatria. Falar que esse negócio de pânico é do diabo. Irmãos, quem tem o Espírito Santo não tem mais espaço para demônio. Endemoniado foi quem tratou coisas emocional de forma espiritual. Isso é emoção. Busque ajuda. Corra atrás. Busque ajuda. Uma outra coisa que Jesus faz antes de ressuscitar Lázaro, a palavra fala que ele orou ao Pai. Ele não precisava fazer isso ali, mas ele orou ao Pai antes de ressuscitar o seu amigo. Ele orou ao Pai. Jesus está mostrando para nós, vida espiritual é importante, tempo com Deus é importante, tempo de oração é importante, fechar a porta do quarto e ficar em secreto com Deus é importante, viver a igreja é importante, porque quando você chega aqui, você recebe uma palavra que vem do alto, que te renova. Você recebe a palavra profética de Deus, que vai fazer a sua semana ser diferente, que vai fazer você ver a vida diferente, que
que vai fazer você sentir as coisas diferentes, porque você foi renovado pela presença do Espírito Santo. Ei, eu não sei se você está entendendo isso, mas quando Jesus praticou essas coisas, o amigo dele ressuscitou. Deus está falando para você aqui hoje: se verdadeiramente você aprender a esperar e falar, espera um pouco, coisas que morreram faz anos na sua vida, Ele tem poder para ressuscitar. Pastor, mas está cheirando mal, não foi isso que eles falaram? Está cheirando mal. Jesus só está falando para você aqui, ó, não importa o que está cheirando mal, eu só estou falando para você tirar a pedra, que eu vou ressuscitar o que está morto na tua vida. O que está morto, Ele vai ressuscitar. Aleluia. Não precisa ter uma felicidade mentirosa. Não precisa sustentar um casamento de aparência. Ele tem poder para ressuscitar o que está morto. E a última coisa, a última característica para alguém que está preparado emocionalmente, vai viver coisas. Quem vai viver? É alguém que aprendeu a falar sim. Você pode dizer assim, sim. Fala bem alto, só, tira esse nó da garganta e fala sim. Sim para você. Quantas vezes você não falou sim para você? Porque você tinha culpa de falar aquele sim. Mas toda a culpa foi levada lá na cruz do Calvário. Fala sim para você, porque Deus está falando: se você falar sim, eu vou te dar novas experiências na sua vida. Falei agora há pouco do meu tratamento. Quantas vezes eu falei não? Quantas vezes minha esposa falava: Lude, corre atrás, é necessário, você teve uma infância assim, assim, assim. Um dia eu falei sim. Deixa eu dar um testemunho para você. Eu cheguei a um nível que eu estava com a minha ansiedade tão no topo, que quando eu estava pregando eu já nem conseguia mais enxergar as pessoas, de tão no futuro que eu estava. Hoje eu estou aqui. Hoje eu estou vendo você. A vida com Deus é um crescente. Eu fico pensando o que mais Deus vai fazer na minha vida. Ele sabe fazer. Ele sabe fazer. Fala para o teu irmão assim: você ainda é uma obra mal acabada. Fala, você vai melhorar. Fala para ele: você vai ficar miozinho. Não tenta encontrar aquele Lude de algum tempo atrás, que você não vai achar. Diga para o seu vizinho: aprenda a falar assim. Lucas capítulo 5, versículo 12, um leproso chega para Jesus e fala assim: se o Senhor puder, o Senhor pode me curar. Aí Jesus fala para ele: sim, eu quero. Uau! Por causa daquele sim, o leproso foi curado. Por causa de um sim, ele foi curado. Você sabe qual que é um dos maiores sintomas da lepra? Você perde a sensibilidade. Então a ferida está ali, ela está te matando, mas você não sente mais nada. Ah, e o Espírito Santo falou algo para mim. Tem gente que está confundindo cura com lepra. Tem gente que fala assim: não sinto mais nada sobre isso, mas ainda está te matando por dentro. Isso não é cura, isso é lepra. Mas Jesus tem cura para você. Deus não camufla, Deus transforma. Pastor, tem coisa que ainda está me matando, aos poucos. Só que eu não sinto mais nada. Não sente, às vezes, mais amor por quem deveria
não sente mais amor pela presença de Deus, não sente mais amor por fazer coisas que você amava fazer antes. Talvez a sua lista, a cada dia você está arriscando: isso não, isso aqui também não, isso não gosto, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Daqui a pouco está dentro de um quarto, trancado. Não vai acontecer isso com você, porque existe um Deus que está falando sim para você aqui hoje. Sim, sim, eu quero seja limpo. Sim, eu quero seja curado, diz o Senhor. Sim, eu quero, essa lepra vai sair da tua vida hoje. A sensibilidade vai voltar, e você vai voltar a sentir coisas que um dia você sentiu e você não estava sentindo mais, pelo poder do Espírito de Deus aqui nessa noite.